Mateus, capítulo 15, versículo 15. Mateus 15, 15. Se procurar em silêncio, acha mais rápido. É engraçado, em todo lugar que a gente fala, quando cita o versículo bíblico, sempre tem gente perguntando: o que ele falou mesmo? É Mateus quanto? 19? É 15. Depois do Gênesis, versículo 15. Pedro tomou a palavra e disse: explica-nos esta parábola. Jesus respondeu: também vós ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao estômago e depois é evacuado na fossa? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é que torna impuro. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Isso é que torna alguém impuro. Palavra da salvação. Veja que maravilha a tradução da Bíblia da CNBB. Sem dúvida nenhuma, hoje, uma das melhores traduções que nós católicos temos a graça de ter em mãos, até porque foi assumida pelas 7 editoras católicas. O contexto dessa passagem nos ensina muito a respeito da cura interior, de modo especial a cura das mágoas e dos ressentimentos, que é o que nós queremos experimentar e já estamos experienciando nesse acampamento. Espera um pouquinho, tem muita gente falando, andando e atrapalhando os outros. Isso. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Quem chega atrasado fica de pé lá fora, esperando sentar de ponta, né? Chega atrasado, depois vem: dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Atrapalha os outros. Muito bem. Jesus ontem, recapitulando, Jesus ontem teve uma atitude violenta. O Evangelho nos dizia que Jesus fez um chicote. Ele não pegou um pedaço de vara que estava lá, ele fez. Demorou para fazer. Foi intencional. E ele entrou no templo com aquele chicote que ele tinha feito, derrubou as mesas dos cambistas, gritou com os vendedores e expulsou. Porque o zelo por sua casa, pela casa do Pai, devora o seu coração. E nós deixávamos uma pergunta no ar ontem, no encerramento da nossa reflexão: por que será que Jesus agiu dessa forma? Por que será que Jesus agiu de modo tão violento? Por que será que o retrato de Jesus que nos aparecia naquele capítulo 2 de São João é um Jesus tão diferente daqueles que muitas e muitas vezes nós estamos acostumados a enxergar? Ora, se aquilo não foi um descontrole emocional, porque se tivesse dito que Jesus pegou uma vara que estava ali perto e deu uma batida, alguém podia dizer: foi um momento de fraqueza, foi um descontrole. Mas São João
o homem que levou 60 anos para escrever o Evangelho, e que pensou e repensou em cada detalhe do Evangelho. Cada texto do Evangelho de São João tem uma riqueza profunda de detalhes. Ele não quis pura e simplesmente reproduzir o que os outros evangelistas tinham escrito, ao dizer para nós que Jesus fez, Ele mesmo, com a mão, teceu um chicote. Significa que Jesus estava muito consciente daquilo que Ele fez. E se com tamanha consciência Jesus, o Filho de Deus, no lugar mais importante para o seu povo, que era o templo, é capaz de ter uma atitude dessa, tem que ter uma causa muito séria. E qual é essa causa? A cura interior. É fabuloso quando nós entendemos que nem diante de doenças gravíssimas o Senhor teve atitudes tão sérias. E por que Ele teve essa atitude tão séria aqui? O capítulo 15 de Mateus nos ensina, porque ele está no mesmíssimo contexto de João capítulo 2, assim como Marcos capítulo 7, Lucas capítulo 6. São textos que se comparam, o contexto é o mesmo. E esse que nós acabamos de ler, a partir do versículo 15, é quando Pedro pede para ele: explica para nós essa parábola. Que parábola? Jesus estava dizendo: o ser humano pode comer o que bem entender, o que torna o ser humano impuro não é aquilo que ele come. Por quê? Porque os fariseus viviam da aparência. O capítulo 15 começa a dizer que os fariseus e os escribas dirigiram-se a Jesus, versículo 1 e 2, perguntando: por que os seus discípulos desobedecem às tradições dos antigos? Por que não lavam as mãos quando vão comer? Eles estavam preocupados com normas aparentes. Jesus disse: isso não tem importância, porque o que você come entra pela boca. E olha o realismo da tradução da Bíblia da CNBB. Tanto que quando eu li, muitos de vocês fizeram um ar de riso, achando que a tradução era minha. Não foi? Eu também sei ler alguns pensamentos, mas não é minha não. O que eu li é tradução ipsis literis, do jeito que está escrito aqui na tradução da Bíblia CNBB. Tudo que entra pela boca vai ao estômago e depois é evacuado na fossa. Quer tradução mais explícita? Eu não vou dar também, nem tanto. Vai lá no dicionário e olha o que é evacuar. Fazer cocô. Comeu, entrou na boca, vai embora. Por isso que quando a gente come uma coisa estragada, mas o que contamina o ser humano não é aquilo que está na aparência, é aquilo que vem do coração. Interessante, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, soube, versículo 12, é bonito, sabes que os fariseus ficaram indignados ao ouvir suas palavras? O senhor soube que os fariseus ficaram muito chateados com o Senhor? Jesus respondeu: qual é a profissão do Pai? Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. E aí que Pedro falou: Senhor, se a coisa é tão séria assim, então nos ensina, nos explica essa parábola. Aí nós entendemos por que Jesus foi tão violento.
Por que que ele tem atitudes tão determinadas? Fez o chicote, derrubou as mesas, brigou, gritou, espalhou pelo chão as coisas, porque trata-se de salvar o ser humano. A cura interior não é um momento, e o Padre Jonas deixou isso bem claro hoje de manhã, não é um momento de emocionalismo barato. Ai, eu fiquei tão emocionado. Ai, aquilo me tocou muito. A cura interior é uma oração de rebeldia. É uma oração de recusa, de rebeldia e recusa às ciladas do encardido. Por quê? Porque nós víamos na missa de ontem à noite, ele é o pai da mentira, ele é o senhor da inveja, ele é o autor do pecado, ele é o derrotado dos derrotados. Por quê? Pela inveja que ele tem do ser humano, ele quer jogar o ser humano no buraco. Então ele sabe que ele precisa contaminar o ser humano, mas que nós não nos contaminamos pelas coisas exteriores. Nós nos contaminamos, diz Jesus, e essa é a gravidade, porque Jesus é tão violento, a partir de um coração ferido, um coração machucado, um coração que não ama, é fonte de desgraça, de sofrimento, de morte. A razão pela qual o mundo está vivendo, tudo o que está vivendo, a razão porque você sofre, a razão pela qual eu sofro, é que nós temos corações feridos e machucados, e o Senhor quer curar o nosso coração. Gente, o ministério da cura interior em Jesus é tão fundamental, que é o único ministério que ele realiza antes de nascer, no nascimento, depois de nascer, na infância e adolescência, na juventude, na idade adulta, na morte e depois da morte. Jesus tinha tanta pressa de curar o coração da humanidade, que antes de nascer, ele já exerce o seu ministério. Quando Maria vai visitar Isabel, Jesus estava na barriga de Maria. Quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel com toda a tristeza da sua vida, Isabel era senhora estéril, Isabel carregou anos e anos e anos de mágoas e ressentimentos, até mesmo contra Deus, porque não podia ter um filho. Mas essa criança que iria nos convidar ao arrependimento, é essa criança que hoje de manhã, na boca do Padre Jonas, nos convidava ao arrependimento. Essa criança não poderia nascer com mágoas, essa criança não poderia herdar da mãe os ressentimentos, pois Jesus Cristo, da barriga da mãe, ele cura João Batista na barriga da mãe dele. Isso que a psicologia moderna descobriu fazem 40, 50 anos, a Bíblia fala faz 2000 anos. 2000 anos. E ainda não faz só um diagnóstico do problema, porque a psicologia pode nos ajudar muito a fazer um bom diagnóstico do problema. Por que você tem esse problema? Qual é a causa desse problema? Pode até ajudar você a compreender o problema, mas não pode passar disso. Jesus é o único que pode ir à raiz do problema, porque ele é a expiação de Deus, ele é o perdão de Deus, ele é o nosso Salvador. E isso aqui é muito importante. Quando o Vaticano fez uma séria advertência à teologia da libertação, ele o fez porque muitas e muitas vezes os chamados teólogos da libertação estavam apresentando um Jesus Cristo puramente libertador social, e
a igreja foi severa e disse: isso está errado. Jesus não é aquele que vem só para ajudar que a gente se organize socialmente. Pois hoje eu diria que está na hora da igreja mandar uma carta também a muitos e muitos católicos que pregam um Cristo intimista, como se fosse o meu terapeuta, o Cristo da nova era. A nova era, ela não vai contra Jesus no sentido histórico de falar mal dele, não. A nova era quer mostrar um Jesus da era de Aquários. E quem é esse Jesus da era de Aquários? O Jesus da era de Aquários é um profeta poético, é um cara que ensina parábolas bonitas, é um precursor do Paulo Coelho ou coisa que se valha, é alguém que sabe falar palavras bonitas, é alguém que leva você a um momento emocional. Esse não é o Jesus Cristo apresentado no Evangelho. Esse não é o Jesus Cristo da cura interior. O Jesus Cristo da cura interior não é o Jesus Cristo da autoajuda. É o Jesus Cristo da rebelião. É o Jesus Cristo que arma um chicote para dizer para mim e para você: o primeiro passo para a gente expulsar do coração as raízes disso aí que está nos contaminando é a gente também fazer um chicote. Ou seja, você vai ter que fazer o seu. Ah, como era dolorido quando a mãe mandava a gente ir no mato arrumar um galho de pitangueira para a gente mesmo poder apanhar. E aí se trouxesse um galho muito curto, apanhava com aquele e depois ia buscar outro. Escolha a surra. Faz igual o rapazinho que saiu da escola correndo. Mas o rapazinho corria. Aí um senhor vendo ele correr, falou: ô menino, por que você está correndo tanto? Ele falou: que hoje saiu o boletim, eu vou mostrar para minha mãe. Falei: ah, que beleza, nota boa. Ele falou: nada, tudo vermelho. Seu filho, mas você está correndo para mostrar para sua mãe? A sua mãe não vai ficar brava? Falou: minha mãe vai me dar uma surra. Falou: menino, vem cá, eu vou levar você no nosso grupo de oração, vou fazer uma oração de cura para você, que você tem problema mental. Você sabe que a sua mãe vai bater em você, sim senhor, e você está indo para casa correndo. Falou: tô. Ô filho, você não é certo das ideias, filho. Aonde já se viu você querer chegar logo em casa para poder apanhar? Falou: não, eu só quero chegar antes do meu pai, porque senão é ele que vai dar a surra. A surra do pai é mais forte. Então é duro você ter que buscar o chicote. Mas Jesus diz que tem que fazer o chicote. E o que significa fazer esse chicote? Um chicote de cordas. Corda é um monte de coisinha que você tem que ir juntando, amarrando, trançando. Então eu tenho que fazer um exame da minha consciência. Eu tenho que amar esse chicote. Eu tenho que descobrir onde estão as minhas áreas fracas, aonde que eu sou limitado, em que áreas eu percebo a minha fraqueza. Porque quantas e quantas vezes, quando nós falamos em santidade, a pessoa logo pensa: não, para ser santo a gente tem que ir morar num mosteiro, para ser santo a gente tem que morar num Carmelo, para ser santo a gente tem que sair do mundo. Por que a gente escuta tanto essa expressão? Quando eu estava no mundo, é preciso sair do mundo. Porque no dia a dia a gente já descobre uma coisa: é muito fácil você ser santo sozinho. Agora, ser santo convivendo com determinadas pessoas, ser santo na minha casa, ser santo morando ao lado daquele vizinho, ser santo tendo a sogra que eu tenho. Ah, padre, o senhor fala bonito, Padre Jonas fala bonito. Eu queria ver se o senhor tivesse uma sogra igual a minha.
E a sogra deve estar dizendo: eu queria ver. Ela vai no outro padre: queria ver, padre, se o senhor tivesse uma nora igual a mim. Então eu preciso fazer um diagnóstico. Quais as áreas da minha vida que eu sou fraco? Isso é duro. Por que os fariseus ficaram brabinhos com Jesus? Porque tem que tirar a máscara, porque tem que reconhecer. O arrependimento, esse primeiro passo da cura interior, ele é muito dolorido. Não é fácil. Gente, essa frase a gente tinha que escrever e espalhar. Eu queria que fizessem camisetas escrito: não é fácil. Cartazes escrevendo: não é fácil. Eu tenho muito medo, desde que Deus me chamou ao Ministério de Cura Interior, e fazem muitos anos. Só na escrita já tem 12 ou 13 anos que eu venho escrevendo livros sobre cura interior. Eu tenho muito medo de as pessoas confundirem cura interior com autoajuda, com coisa mágica. Como uma moça que entrou numa livraria e lá viu seção de autoajuda. Aí ela viu um livro que ela pegou com as 4 mãos na hora. Tão impressionado ficou. O livro tinha o título: Resolva todos os seus problemas. Que maravilha. Ela pegou o livro, estava com ele já para levar para pagar, e perguntou para o vendedor: escuta, fala a verdade, você já leu esse livro? Ele falou: li. É bom? Eu falei: é bom. O vendedor vai falar que é ruim. É verdade que ele resolve todos os meus problemas? Ele disse: bem, eu vou ser honesto com você. Eu não diria que ele resolve todos os seus problemas, mas eu diria que ele resolve a metade dos seus problemas. Eu falei: então me dê 2, por favor. Eu tenho medo que as pessoas comecem a comprar 2 livros meus por vez, porque já que um resolve só a metade dos problemas, eu vou levar 2. Não. Eu tenho muito medo das pessoas confundirem cura interior com preguiça espiritual. Eu tenho medo que as pessoas confundam cura interior com uma vida fácil. Ai, Senhor, eu estou tão bem. Ai, que paz eu estou sentindo. Está tudo bem com você? Tudo bem. E a sua mãe? Morreu. Ah, morreu, mas tudo bem. Sua avó? Morreu. Seu tio? Também morreu. Outro dia eu recebi uma família amiga. Eles tinham perdido um filho de 19 anos. E eles foram até lá em casa para pedir que eu fizesse uma oração por eles, porque eles estavam sofrendo muito. E nós levamos mais de 2 horas conversando, eu tentando mostrar para eles, se eu fosse fazer uma oração, eu ia pedir a Deus que eles sofressem mais. Estou errado? Gente, um pai e uma mãe que perde um filho de 19 anos de idade e não quer sentir nada, quer tomar remédio. Hoje nós não aprendemos a trabalhar os sentimentos, e aqui está um problema muito sério. Sabe por quê? A única coisa que revela quem você é, de fato, são os seus sentimentos. As minhas ideias não refletem o que eu sou. Eu posso estar falando convictamente de ideias que eu li num livro. Eu leio bem no livro, eu estudo. Não tem esses políticos que têm assessoria de imprensa? Eles tem gente que prepara o texto para eles, eles dão uma olhada ali, uma facilidade de memorizar e pronto. Eu posso fazer longos discursos, mas eu não estou mostrando quem eu sou. São ideias de outras pessoas que eu li, decorei. Agora meus sentimentos não. Quando eu tenho a graça de revelar os meus sentimentos, então eu estou mostrando quem eu sou. A pessoa que me conhece: ah, você conhece o fulano? Conheço, eu ouvi uma música dele. Ouvi a música dele, você não o conhece. Ele pode ter ido num estúdio e gravado cada palavrinha,
depois puseram um aparelho lá chamado Pro Tools, aquilo acertou a voz dele, ficou beleza. Pode ser até alguém com voz parecida cantando no lugar dele. Quantos artistas famosos a gente sabe que faz isso? Ah, eu conheço fulano, eu li um livro dele. Talvez o livro não seja dele, porque se você copiar o livro de alguém, você vai preso. Direitos autorais. Agora, se você copiar de vários autores, você ganha diploma de doutor, porque você fez uma ampla pesquisa, fez um trabalho de pesquisa. Então se copia de uma porção de autor. Olha que livro, olha uma tese, 600 páginas, oxe, que coisa, um homem muito sábio. Mas eu não conheço a pessoa. Sabe como é que eu conheço a pessoa? Quando eu tenho a graça de partilhar os seus sentimentos. Porque no sentimento a gente não tem como fingir. É por isso que a mulher diz assim: padre, meu marido, ele é terrível, padre. Lá no serviço, padre, só para você ver, ele é alegre com todo mundo, ele está sempre rindo. Ah, padre, quando chega lá em casa, ele entra a porta dentro, já entra dando coice, e tá com aquela cara emburrada. É o único lugar que ele pode tirar a máscara. Por que o encardido faz, através da televisão normal, das novelas principalmente, por que ela faz uma campanha dia e noite contra a família? Por quê? Porque na família é o único lugar que você pode ser você mesmo. Coisa mais gostosa do mundo é quando a gente vai na casa da gente. Eu, quando fiquei padre, eu pedi, porque meus pais são muito católicos, amam demais os padres, mineiro. Quando eu fiquei padre, eu pedi uma coisa para minha família: dentro da minha casa, eu não quero ser chamado de padre, nunca. Antes de eu ser padre para os outros, eu sou filho do Quinzinho e da Nazaré. Eu tenho que tomar a bênção do meu pai e da minha mãe. Lá eu posso andar sem clésima e até sem camisa. Lá eu sou filho. Lá na minha comunidade Betânia é a mesma coisa. A minha alegria é quando um filho me chama de Léo, de Leozão ou de pai, ou seja do que for. Porque eu preciso e você precisa de um lugar aonde você possa tirar as suas máscaras, inclusive as máscaras boas, aonde você pode ser você. E esse lugar privilegiado é a família, é a comunidade. Por isso que o encardido luta contra a família. Aí cria famílias, onde cada um está no seu cômodo, para que não deixe vir à tona o seu sentimento. Você já notou como existe remédio para mudar o seu sentimento? Aquilo que o padre falava daquele remédio que você passa na hora e resolve o problema. Se fosse só aquele dessas contusões, não seria problema. O problema é que hoje há mais de 100 mil remédios criados no mundo para modificar aquilo que você está sentindo. Você quer alegria? Tome Prozac. Pode acontecer o que aconteceu, você está alegre. Tomou 15 comprimidos. Eu não estou falando aqui de pessoas doentes que precisam tomar Prozac, Anafranil, Lexotan ou outros. Não. Aliás, se a pessoa tiver um pouquinho de inteligência, entende o que eu estou falando. Como também o padre Jonas não estava falando que é errado colocar remédio no machucado. Não estamos falando disso. Se você tem essa doença, é comprovado que você tem essa doença, vá se tratar. Mas não como estão se fazendo, como está se fazendo hoje. Hoje morre uma pessoa para dar notícia. Não, primeiro dá um comprimido para a pessoa. Ela não vai suportar. Uai, mas não era gente que a criou? O que não acaba? O dia que nasce já sabe que vai morrer. Ah, não, fica muito traumatizada. Sabe quando a gente sabe que uma pessoa ama para valer? É em velório. O velório é o lugar melhor que tem de você saber se a pessoa ama. Porque se você vê a pessoa descabelada, ah,
minha Nossa Senhora, por que aconteceu isso? Por que levou eu? Pode saber. Peso de consciência. Aí você vê que você tem fé. A pessoa do coração curado, ela sofre, mas é diferente. Vou dar o testemunho que muito me tocou. Ela deve estar me assistindo. Quando meu irmão mais velho morreu, uma morte absurda e estúpida, morreu de besta, porque bebia muito, não quis parar de beber. A hora que quis parar de beber foi tarde. Está no céu agora, porque lá não tem cachaça. Lá não tem água ardente, lá tem água viva. Então tá sossegado. Dodô morreu, foi uma morte estúpida. 44 para 45 anos de idade. Como diz papai, mãe nenhuma cria filho para morrer. A morte dói. Então, alguns dos nossos pensavam: como é que será que a mamãe vai reagir? Mamãe muito amorosa conosco. Fomos criados numa família muito amorosa, graças a Deus. Alguns falavam: bom, quem sabe, como a capela fica do lado da Santa Casa, se for preciso chama um médico, porque a dona Helena não vai aguentar. Levamos o corpo. Umas 4:30 da manhã cheguei em Itajubá, telefonei, trouxeram mamãe. Eu fui buscar ela e papai na porta da capela, claro que chorando. Seguraram no meu braço e fomos. Mamãe chegou do lado do caixão, deu um beijo na testa do Dodô, aquele silêncio. Dona Nazaré enfiou a mão no bolso, tirou o terço e começou: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Entende o que é coração curado? É isso. É na hora do sofrimento. Ali eu descobri mais ainda a mãe que eu tinha. Isso é sentir. A fé é sentimento, é emoção. Mas não é aquela emoção descabelada desse povo que em vida não escreve um bilhete para o outro, e depois que morre vai atrás dessas antas que tem por aí para ver se manda alguma carta psicografada para a pessoa. É burro. Porque veja, se o sujeito não sabe nem o endereço da casa dele para mandar a carta, como é que você sai daqui? Você vai lá em Uberaba, em Berlândia, não sei aonde. O sujeito em vida nunca foi lá na Uberaba, na Berlândia, não sei aonde. Depois de morto, como é que ele acha aquele endereço? Não é burro? Manda um e-mail, telefona, liga pro celular, vai lá no banheiro e escreve com o batom: é eu. Agora vai lá, tá mandando dizer que tá bem, viu? Que tá tranquilo. Ai, que tá. Tem gente que é besta e tem gente que gosta de ser besta. Como é que você viveu a sua vida? Então, o encardido quer destruir nossos relacionamentos. Por quê? E aqui está a seriedade da coisa. Jesus não ia pegar chicote só por isso. Jesus não é só um psicólogozinho, não. Jesus não vem ensinar uma terapia de autoajuda. Jesus é Salvador. E quando ele fala da necessidade da cura interior, ele está falando, e ele está nascendo e morrendo por isso. Por quê? Porque a pessoa, e gravem bem essa frase, a pessoa que não permitiu que o Espírito Santo de Deus cure o seu coração, essa pessoa já comprou um ingresso carimbado de primeira classe para o inferno. Isso é muito grave. E quem falou isso foi Jesus. Em todas as listas de pecado, como essa que nós acabamos de ler de Mateus 15, Marcos capítulo 7, Lucas capítulo 6, Gálatas capítulo 5, Efésios capítulo 4,
1 Coríntios 3, 5 e tantos outros textos. A carta de Tito inteiro, 1 e 2 de Pedro inteiro, 1 de São João inteira. Em todas elas há uma certeza: quem não ama vai para o inferno. Está escrito. Você não ama? Eu sinto em dizer para você, mas nós não vamos se encontrar no céu. Quem não ama vai para o inferno. Não só vai para o inferno, já começa a criá-lo aqui. Por isso, gente, olha o que Jesus falou, João capítulo 13, versículo 34 e 35. Isso está no meu livrinho Cura Interior. João 13, 34 e 35. Nisto saberá o mundo que vocês são meus, se viverem o amor. Qual é a carteira de identidade do cristão? Amor. E amar quem? A Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu pensamento, com todas as tuas emoções, com todo o teu sentimento, com todo o teu corpo, e ao próximo como a ti mesmo. Agora responda com toda sinceridade: você consegue fazer isso? Talvez a gente vai ter que fazer igual aquele aluno. O professor chegou com a pilha de prova e só nota 0, 1, 2. Ele falou: eu fico impressionado em ver uma turma de burro na minha frente. O que adianta eu falar, explica, vocês são burros. E o pior é que vocês são burros, mas vocês não assumem que são burros. Os alunos tudo. Eu estou falando para o bem de vocês. Deixa de ser burro. Ao menos pelo amor de Deus, assumam que são burros. Mas eu quero ver se vocês têm coragem disso, professor. O aluno aqui, que realmente reconhecer que é burro, fica de pé. Diz tudo sentadinho. O aluno que se reconhecer burro, faz favor, fica de pé. Vocês são burros e não aceitam que são burros? Quem é burro aqui fica de pé. Genésio se levantou. O professor falou: muito bem, Genésio. Ao menos você reconheceu que é burro. Genésio, meu filho, o que levou você a reconhecer que é burro? Ele falou: dó. Dó? Falei: eu não acho que eu sou burro não, mas eu fiquei com dó de ver o senhor sozinho em pé aí. Aí eu levantei. É difícil reconhecer, porque enquanto eu estou falando para o outro se levantar, eu não percebo que eu estou de pé. Quando eu falo fulano é burro, aqui, nunca aponta para a pessoa com o dedo. Quando você faz assim, ó, tem um para a pessoa, um para Deus e 3 para você. Quando for apontar, faz assim, ó. Porque o problema está no outro. Então, honesto e sinceramente falando, você vive esse amor que Jesus fala? Eu não vivo. Eu luto muito. Gente, eu confesso a vocês, tem dia que é difícil para mim amar a mim mesmo. Tem dia que eu estou atrapalhado. Eu levanto, eu lavo a minha cara e eu tenho vontade de xingar eu. Eu entendo vocês que são casados, porque viver com uma pessoa do outro, imagine se eu tenho dificuldade de viver comigo. Tenho. E diga a vocês, se eu não tivesse calo no meu joelho, eu não aguentaria viver comigo, porque eu sou uma merda. Se não é Deus, na sua misericórdia, um dia ter olhado para mim, o mundo ia me conhecer sim, mas por outras coisas. Eu sei disso. Então é muito difícil você reconhecer isso. Livro Corações Curados está escrito isso.
A única coisa que impede você, que me impede de chegar a Deus, não são os nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, Jesus morreu. A única coisa que nos impede de chegarmos a Deus é a máscara que nós colocamos, a casca que nós colocamos. Jesus disse: nisto o mundo vai saber que vocês me pertencem. Você é católico? Você é cristão? Sou católico. Vocês sabiam que 97% de todo fumante é católico? Tem um padre do Brasil que faz tese de comunicação, doutorado de comunicação na Alemanha, e o tema dele é cinema. Então, mas não cinema cristão. Ele foi ver e estudar nos filmes de todos os gêneros possíveis como é que o cinema fala de Deus. E ele foi obrigado, pelo estudo dele, a assistir uma série de filmes pornográficos. E ele assistiu. E uma das coisas que mais deixou esse homem triste foi que em praticamente todo filme pornográfico aparece numa parede um crucifixo. Mas isso é um absurdo? Não. Isso é um retrato do nosso cristianismo fajuto. Isso é um retrato do nosso cristianismo que não nos compromete. O mundo tem muitos heróis. Ah, fulano recebeu o prêmio porque ele dominou não sei quem. Fulano é um grande herói porque ele dominou. O maior herói que existe no mundo, e é o único que entra no céu, é aquele que pela força do Espírito Santo aprende a dominar-se a si mesmo. É muito fácil eu dominar nos outros, é muito fácil eu mandar os outros. Eu quero encontrar alguém que manda em si mesmo, e o único jeito de mandar a si mesmo tem um exemplo para nós, é Maria de Nazaré. Ela conseguiu mandar em si mesmo quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor. E por isso, o encontro de Deus com Maria e o encontro de Deus com Eva é completamente diferente. O encontro de Deus com Eva foi num paraíso, num lugar maravilhoso. O encontro de Deus com Maria foi numa casinha simples e pobre de Nazaré, de uma menina que estava fazendo os preparativos para o seu casamento. Eva tinha cometido pecado. Quando Deus dá a chance de Eva voltar do pecado, ela inventa uma desculpa. Maria não tinha pecado, mas falou para Deus que ela era fraca. Como é que isso vai fazer, Senhor? Eu não sei como. Eu não conheço homem algum. Eu sou muito fraca, Senhor. E aí Deus então achou a porta aberta para mudar a história da humanidade, porque achou um coração que foi exatamente o contrário do coração de Adão e Eva, embora os três tenham sido concebidos sem pecado. Adão e Eva também foram concebidos sem pecado. Maria na obediência: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, não segundo a palavra da serpente, porque serpente não fala, não segundo as desculpas que o mundo me ensinou, segundo a sua palavra. Se você quer ser feliz do jeito de Maria, você tem que aprender a obedecer do jeito de Maria, não tem outro jeito. Agora, isso não é fácil. Cura interior não é fácil, cura interior é muito difícil. Cura interior é um processo de uma vida inteira. Cura interior é cair e levantar, mas é saber para onde vai. Para chegar à graça da cura interior, é preciso em primeiro lugar querer, e em segundo lugar revestir-se dessa força de Deus. Por isso que por si só você não consegue. Padre, eu queria perdoar, não consigo. E não consegue mesmo. E ainda tem um detalhe: às vezes que você ou eu conseguimos perdoar, não é perdão, é desculpa. Por quê?
eu consigo perdoar se a pessoa reconheceu os seus erros, se a pessoa reconheceu sua fraqueza, se a pessoa pediu muitas desculpas. Então eu, num excesso de bondade, eu desculpo, mas deixo bem claro que isso não se repita. Isso não é perdão? Perdoar é dar-se a quem não merece. É fácil isso? Mais do que isso, perdoar é dar-se a quem não merece, acha que merece e ainda me ofende. É fácil? Pois perdoar é mais do que isso. É dar-se a quem não merece, acha que merece, me ofende e ainda fala mal de mim para os outros. É fácil? Só tem um jeito de perdoar: deixando o seu coração ser revestido pela ternura e pela misericórdia do coração de Jesus. Esse é o segredo da cura interior, o primeiro passo para a cura interior. Mas para que isso aconteça, eu preciso saber onde eu quero chegar, e por isso não pode ser fraco. Você já viu na televisão, quando mostra aqueles peixes, quando eles começam a nadar rio acima para se reproduzir? Peixe fraco não se reproduz. Para se reproduzir, e reproduzir muito, porque cada peixe consegue reproduzir milhares de outros peixes, é preciso ter a coragem de nadar contra a corrente. Você devia assistir, se um dia ficar sabendo que vai passar, de vez em quando passa na televisão, um especial feito sobre a reprodução dos salmões. O salmão é um peixe que vive no mar, mas ele nasce na água gelada do rio. Lá onde as geleiras vão se derretendo, forma aquele lago gelado. É ali que o salmão se reproduz. E depois, quando ele cresce, ele começa a descer pelo rio, aquelas pirambeiras enormes, aquelas cachoeiras, até chegar no mar. E ele vive no mar. Ele vive 3 anos e meio, 4 anos em média. Com essa idade, está chegando o fim da vida dele. E o final da vida dele é a hora da reprodução. E aí ele tem que sair do mar, achar o mesmo riacho, o mesmo, e começar o processo de nadar riacho acima, água gelada, correnteza, às vezes blocos de gelo inteiro que vem escorrendo. E ele vai, e ele vai, e ele sobe, e ele vence as resistências, e ele vence os pescadores, até chegar lá em cima. É um longo processo. A cura interior é esse processo. Se você não estiver disposto a iniciar esse processo, é bobagem, não vai conseguir. Agora, para iniciar esse processo, primeira coisa, onde eu quero chegar? Se você quer chegar no céu, se você quer herdar o reino, se você quer viver a felicidade, o primeiro passo, eu quero chegar lá. Segundo passo, absolutamente fundamental: você não pode dar ouvidos àqueles que estão à sua volta, principalmente músicas, novelas e filmes que pregam a felicidade fácil. Era o aniversário do rei, e o rei, quando fazia aniversário, fazia uma grande festa para ser homenageado. Gostava de ser aplaudido, gostava que o povo lhe trouxesse presente. Organizava uma festa linda. O principal dia da festa, então, o sábado, a festa era na praça principal da cidade, do palácio, reinado. Ficava em frente ao palácio, aquela praça imensa, aquela coisa linda. E naquele ano o rei fez uma brincadeira. O rei mandou colocar um poste de 50 metros de altura, e mandou passar nesse poste muita resina, óleo, para fazer tipo aqui nas festas juninas tem o pau de sebo. Mas ele fez um enorme, 50 metros, e chamuscou aquilo ficou, até o mosquito que batia nele escorregava, não grudava nada. E lá em cima ele colocou uma caixa toda decorada com retrato de fruta,
pedaço de carne, frango assado, churrasco, comida. E lá dentro 2 vale-brindes. Valia alimentação para a família durante 1 ano no supermercado. No outro, um vale-brinde com um pote de ouro no valor de R$1 milhão. Estava lá em cima. Imagine aquele povo quando começou a olhar aquele poste lá em cima, aquela caixa, com aquelas retratos de comida. E aí começou a luta para subir. E vinha um e tentava subir, mas era muito liso. A pessoa começava a subir e os colegas começavam a gritar: sobe, 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 sobe. E ele começava a subir e caía. Aí vinha outro. Aí teve um sujeito que pegou o celular e mandou chamar o maior alpinista daquele país. O homem que já tinha subido a torre do World Trade Center antes daquele probleminha que aconteceu lá. O homem que já tinha escalado o Everest. Ele ainda tinha o título de alpinista urbano. Ele subia nas paredes daqueles postes, daqueles prédios. A chegada dele foi solene. Carro de bombeiro tocando e ele lá em cima. Aquela fortaleza, músculos. O ombro dele emendava assim na nuca, aquele negócio, ó. Cara, era ele com a roupa especial. Tava com o suspensório que às vezes o Braz usa para tocar saxofone, suspensório desse, um negócio no joelho, uma peseira, tudo, todo mundo aplaudindo. Preciso de um momento de silêncio para me concentrar. Concentrou, olhou o poste, difícil, mas não é impossível. Começou, abraçou o poste, aquele braço, aquelas músculo. E o povo sobe, 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 sobe. E ele começou. Uns 10 metros. Quando chegou nos 10 metros mais ou menos, falei, mais difícil que eu pensava. Mas na vida a gente tem que levantar quando cai. Vou me concentrar melhor. E o povo subindo, subindo, subindo. E vai lá, e sobe, 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 sobe. Ele chegou a uns 15 metros. Que ele começou a deslizar na perna. Parece que esse carro que vai assim na estrada de terra. Quanto mais gira, mais afunda. E caiu. Aí ele ficou humilhado. Todo mundo que cai é humilhado. O derrotado sempre quer alguém lá no fundo com ele. Aí ele subiu em cima de um caixotinho e falou: com toda a experiência que eu tenho, todos os meus títulos em jogo, eu digo a vocês: a aerodinâmica desse poste, já que o seu diâmetro na sua área, a hipotenusa não corresponde à altura do cateto ao quadrado. A força igual a M vezes 2, 37. Tirando o pi, digo a vocês, ninguém sobe. Não sobe. Isso é impossível. E digo mais a vocês, agora não como esportista, mas como cidadão que me senti ofendido. Porque se fosse só eu que caí, não, eu já caí muitas vezes. Mas o que eu vejo aqui é uma afronta de sua majestade a cada um dos senhores e das senhoras. Esse rei, ele está tirando um pelo da nossa cara. Ele mandou fazer esse poste, deve ter usado uma resina especial aí, porque ele é financiado pela empresa de Petrobras e não sei o que lá. E ele passou um betuminoso especial, ninguém sobe. E eu garanto a vocês, ele está lá do palácio de binóculo, olhando para cá e rachando o bico de dar risada de nós. Isso é verdade, esse rei é assim mesmo, é mesmo, né? Vocês acham que o rei ia dar de mão beijada $1 milhão? Não. Vocês acham que o rei ia dar de mão beijada comida
Todo mundo aqui ganha comida de graça no rei. Quem aqui ganha comida de graça no rei? Levanta a mão, ninguém ganha. E os poderosos são sinistros, que a gente vai pensar. É verdade. Eu tenho uma saída. Abaixar o poste. Se esse poste não for abaixado, porque se você olhar aqui para baixo, tender a mão à sombra, num ângulo de 47 graus, teria que dar mais ou menos 17 metros. Se não abaixar 17 metros, ninguém sobe. O pessoal falou, é verdade. O outro falou, se baixar 17 metros, até eu subo. Falei, exatamente, é mesmo. Vamos fazer uma passeata. Vamos fazer aqui uma manifestação. Todo mundo, nós vamos juntos agora gritar para o rei: abaixa o poste. Todo mundo junto: abaixa o poste, abaixa o poste, abaixa, 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 abaixa o poste, abaixa o poste. E apareceu o quarto falante vendendo algodão doce: abaixa o poste, vou abaixar o poste aí. Estava naquele burburinho que é a baderna, quando chegou um rapazinho mineirinho, magrinho, feinho, rapazinho bem magrinho, calção assim, cor de abóbora, sem camisa, que dava de ver o raio-x completo aqui assim. Descalço, aquela unha sem cortar. Rapazinho olhou no poste, trançou a perna, se parecia uma lagartixa. E começou, e o povo: desce, desce, ninguém consegue, abaixo. E ele subiu uns 15 metros, caiu. Estão falando, meu filho. Mas no que ele caiu de bruços, assim, ó, naquela areia. Aqui deu uma esfolada, sujou tudo, que já estava com aquele betume. Ele foi passar a mão assim para tirar a areia, percebeu que estava áspero. A gente pensou, baixou de novo, sujou bem a mão na areia, fez um bife parmejana, passou a areia assim tudo, e começou a subir. A areia ajudava, carcava aquela pequena unha assim no poste. E o povo gritando: abaixa, desce, não consegue. O menino tá. E o povo calou a boca quando viu o rapazinho segurando aquela caixa. Ele não conseguiu segurar a caixa porque já tinha um pouco de comida lá dentro. A caixa caiu, ele chegou no chão mais rápido que a caixa. Pegou aquela caixa cheia de fruta, cheia de comida, pôs nas costas e no meio do pé, foi embora. Aí o povo, aquele homem falou: possessor, eu preciso conhecer esse rapazinho. Esse rapazinho, ele tem técnicas que eu, em todos os meus anos de estudos e aprofundamentos, que eu não sei, o alpinismo mundial não descobriu. Ele deve ter descoberto um ângulo que faz a pressão sobre a hipotenusa do poste, que é o diâmetro. Esse rapaz é fantástico. O ângulo do joelho dele, eu observei, é diferente, o jeito dele é diferente. A inclinação do pescoço dele para cima, parece que o queixo dele vai ajudando a subir. Eu preciso conhecer esse rapazinho. Aí já mandaram chamar um automóvel, muito chique, puseram ele dentro do automóvel. Ele foi. O rapazinho morava numa favela. Quando chegou lá na favela, já notou que era a casa do rapazinho, porque já tinha uma festa. Pobre é uma beleza, né? Pobre ganha as coisas, já faz festa. Já veio vizinho, já veio tio, já tinha um sanfoneiro tocando. Um já estava comendo um pedaço de leitoa, o outro estava lá com um pedaço de frango, assim, um pé de frango chupando. Ah, beleza. E vai limpando a mão pro caçar fora, pra festa fora, né? Que é a festa. Aí ele chegou lá e falou: queria conversar com o pai do garoto prodígio. Você não é prodígio, não, é Vademar o nome dele. É o pai dele. Queria falar com o pai do seu Vademar. Aí ficou lá, sujeito com aquele calçãozão assim. Tá lá o Vademar? O calçãozão, sujeito sossegado e comendo carne. Falou: o senhor é o pai do rapazinho? Falei: é eu mesmo. Falei: fiquei impressionado. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu sou alpinista. Eu já vi o senhor na televisão. O senhor sobe lá as ladeiras, eu vi o senhor lá. Parabéns.
Então eu fiquei impressionado a técnica do seu filho. E eu vim aqui, eu quero pagar uma bolsa de estudo, eu quero ajudar esse moleque, eu quero descobrir qual é o segredo que levou esse menino a subir daquele jeito naquele poste. Falou, homem, o segredo é 2. Primeiro, fome. É a primeira refeição que nós temos aqui em casa hoje. O senhor já viu uma pessoa com fome? Quando esse rapazinho viu que tinha comida lá dentro, meu filho, não tem o que segura ele. Sim, mas tá bem que ele tinha fome, mas e aquela pressão popular? Eram milhares de pessoas dizendo para ele: desiste, desiste, desiste. O que levou esse rapazinho a não dar ouvidos à multidão? Ele falou: aí é o segundo segredo. Esse rapazinho teve a graça de Deus Nosso Senhor de ter nascido surdo. A cura interior. A cura interior exige 2 coisas. Primeiro, fome. O dia que a sua fome de Deus for maior do que qualquer outra fome, fome de comida, fome de dinheiro, fome de bem-estar, fome de aplauso, fome de sucesso, fome de trabalho, fome, qualquer outra fome. O dia que a sua fome de Deus for maior do que todas as outras fomes que há no seu coração, você chega lá em cima, com a graça dele, também tornar-se uma pessoa surda, como Maria, que guardava as coisas no seu coração. Surdo a todo o burburinho que o mundo nos faz, surdo a essas novelas, a essas músicas, surdo aos discursos da nova era, que pregam uma felicidade fácil, dizendo que é muito fácil você conseguir as coisas, que a felicidade é fácil. É preciso fechar o ouvido a esses barulhos que há no mundo. É preciso ter uma fome esganada de encontrar-se com Deus. E quando nós conseguimos isso, então é certo que nós demos o primeiro passo para que Deus realize em nós aquilo que Ele quer realizar. Porque Deus criou a mim e a você para quê? Para que a gente seja feliz. Agora, não é fácil. Fácil é ir para o inferno. Porque para ir para o inferno o caminho é largo. E para ir para o céu é estreito e é subida. É estreito e é subida. E é cheio de pedra. Mas é possível chegar lá. Vamos tentar pedir essa graça. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo. E o que Ele me diz para mim, para você que está em casa hoje também: vem me seguir e eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. A cura interior é um processo. É preciso ter essa coragem de subir esse caminho estreito. E como é processo, cada dia eu preciso aprender a dizer sim para Deus. Ele quer uma resposta quando todo
todo dia de você, meu irmão. É difícil a caminhada e por isso Ele lhe estende a mão e diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz, se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom servir. O único jeito de entender essa felicidade. E aqui nós temos a grande definição, Pai, de cura interior. Cura interior é seguir Jesus. Ser um homem ou uma mulher do coração curado é ter a coragem de segui-lo, de acolher esse convite que Ele nos faz. Mas acontece, Pai, que nós somos fracos demais. A gente desiste muito à toa, Pai. A gente vai se enchendo com tantas máscaras que vão virando armadura. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei